Amados irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez na humilde Casa Espírita Nosso Lar, onde que nessa noite de hoje nós viemos justamente com um objetivo, através do estudo, procurar cada vez mais a compreensão e saber na lida do dia a dia como nós outros possamos preparar-nos cada vez mais para a vida futura, porque sabemos que a doutrina sempre lembra a todos nós. Somos seres espirituais, experiências físicas. Isso requer a nossa atenção, no qual um dia vamos partir da Terra. O que nós outros vamos levar? Fortuna, riqueza, títulos, posição social? Nada. Tudo fica aqui na Terra. Então é por isso que hoje estamos aqui dentro desta belíssima doutrina que nos instrui e ensina-nos e mostra para nós que o caminho é sempre reto. Então, nesse instante que nós abandonemos tudo aquilo que pertence à terra, quando dizemos isso, que é o nosso trabalho do dia a dia, a lida com todos na rua, assim, ficarmos somente nessa 1 hora e pouca com os nossos pensamentos aqui dentro desta casa, no qual viemos aqui com esse objetivo, como sempre temos a oportunidade, é de aprender e de poder cada vez mais estar nós outros evoluindo. Então vamos reunir os nossos pensamentos e através de uma prece, vamos rogar ao Senhor a permissão pelo início da nossa reunião desta noite de hoje. Amado irmão maior, aqui nós nos encontramos, saímos de nossos lares e aqui estamos, como sempre relembramos, uma pequena força de vontade, mas sempre duradoura, com o intuito de poder cada vez mais estarmos distanciando de tudo aquilo que nos prende na terra. Assim, irmão maior, que possa iluminar a cada um de nós que estamos nessa noite, que o estudo seja acessível e os nossos pensamentos e sentimentos possam captar tudo aquilo de bom que esse estudo trará para cada um de nós. Aqueles, Senhor Mestre Jesus, por algum motivo não puderem estar no nosso meio nessa noite, que leve as suas bênçãos até eles. E assim, que a vossa luz se faça presente em nosso meio. E pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Bem, sem falarmos muito, né? Nesse instante, todos mantenham sua atenção redobrada, é claro, para que não reste dúvidas. E nós convidamos nesse instante a nossa irmã Matiele, que vai fazer o estudo nesta noite de hoje. Vamos prestar bem atenção. Boa noite. Hoje, nesse friozinho, né, que a gente começa a enfrentar agora no século do a gente pensando sobre o que nós vamos falar aqui hoje, né, pedindo para a espiritualidade de inspiração. E aí veio para a gente falar um pouquinho sobre a nossa jornada aqui, nossa jornada redentora. Esse é o nosso caminho que a gente vai buscando aqui na direção de Deus, no reino divino. E para isso, nós vamos utilizar do livrinho. Ele foi bem utilizado, tanto é que ele está sem capa. Daqui da casa mesmo, Jesus no Lar. E, antes de tudo, o livro vem lembrar a gente do Evangelho no Lar, que é um dos caminhos que a gente usa nessa nossa jornada.
A gente já sabe aqui que o Evangelho no Lar é importante, o bem que ele faz, tanto para quem faz quanto para as casas em volta, e no momento ali da oração também, para quem está sendo direcionado, prece. Então o Evangelho no Lar só tem a beneficiar. A gente não precisa aprofundar, porque acho que todo mundo aqui está ciente, né, do bem que faz o Evangelho, da necessidade que a gente tem dele. E esse livro também pode ser usado para fazer o Evangelho no Lar. Ele contém aqui 50 mensagens. Ele foi psicografado por Chico Xavier, foi ditado por Neio Lúcio, e o prefácio é do Emmanuel. E o livro em si, não tenho certeza, mas o prefácio ele é de 1949. Provavelmente o livro também foi escrito nessa época, né? Mas ele parece que escreveu há meia hora atrás, porque traz muita coisa do nosso momento. E no prefácio, Emmanuel vai lembrar para a gente, né? Jesus esteve aqui, para muitos ele foi apenas um homem que mudou o curso da história, para outros ele foi apenas um ser que alterou ali alguns fatos políticos da época dele, para outros ele o que ele deixou aqui, o legado dele, é um objeto de estudo, de interpretações para ajudar no dia a dia, e para muitos, né, que eu acredito que é o que nós estamos buscando aqui. Ele é um modelo que a gente vem seguindo, que a gente precisa seguir, e ele veio aqui na Terra, já foi, fisicamente falando. Enquanto ele esteve aqui, ele fazia o Evangelho lá na casa espírita. E para Emmanuel, a casa do Simão Pedro hoje se tornou o mundo inteiro, porque sempre tem alguém fazendo o Evangelho lá, de alguma forma, né? E essa é a ideia, que multiplique famílias fazendo o Evangelho lá. E a gente até destacou aqui, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, que é o que a doutrina espírita vem trazer para a gente, é o que Jesus já começou a trazer lá atrás também. Compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres. Ele também é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E por isso, né, como diz lá no Livro dos Espíritos, ele é o nosso modelo de vida. E ele continua falando, né, a nós, aos companheiros de todas as latitudes. Ele continua aí, né, na Terra, para quem quiser ter contato com ele. E que sua voz, né, incisiva e doce, possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora, que a gente tanto carece. Aí nesse momento a gente fica tentando imaginar como que era, né, a voz de Jesus. Já tentaram imaginar como que era a voz dele? Deve ser, né, algo muito prazeroso de ouvir, muito bom. E gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir. Diante daquilo que a gente não sabe, às vezes coisas que não estão no nosso controle. E aqui a gente vai pegar um capítulo desse livro para ajudar a gente aqui, né, no nosso raciocínio, que é o penúltimo capítulo, capítulo 49. E onde ele fala na casa de Simão Pedro, conversando, falando sobre a Boa Nova, e a esposa de Zebedeu, né, mais conhecida por Salomé, reverente, ele usa essa palavra aqui, né, com respeito, com todo sinal de respeito, pergunta para ele, pergunta para Jesus, como se verificará nossa jornada para o reino divino? E aí Jesus pareceu meditar por alguns momentos. Essa meditação ele sempre fazia antes de responder, né, antes de falar alguma coisa, antes de responder uma pergunta, ele tinha todo um cuidado. Ele precisava se preparar para a resposta, porque ele precisava responder conforme as pessoas iam entender. De um jeito simples, que todo mundo fosse entender. Ele tinha esse cuidado. Ele tinha essa preparação, esse contato direto que ele tinha com Deus. Ele buscava ali a resposta. E ele vinha geralmente com uma história, como a gente já sabe. E aqui ele vai contar a história de um pessoal de um vale longínquo. Longínquo, né, um lugar
longe, mas para a gente trazer para a gente aqui, no nosso momento, significa que nós ainda estamos um pouco distantes desse reino divino. Mas a gente chega lá. Não vamos ler o texto todo, mas eu vou precisar ler alguns trechos aqui, então eu peço licença já para ajudar a gente aqui, que ainda não temos, né, a memória para guardar tudo que está escrito aqui. Então ele conta que nesse vale longínquo, né, de um país longínquo, haviam judeus cegos de nascença, e eles habituaram-se, né, às trevas, que eles viviam, né, às cegas, eles não viam nada. E eles se acostumaram com aquilo, aquela situação. E eles, como eles se habituaram, eles permaneciam ali naquela miséria. E muitos anos passando, o tempo passando, eles ali daquele jeito, mergulhados naquela escuridão. Mas em um determinado momento, passou por essa vila um irmão de raça. Ele usa esse termo aqui para identificar uma pessoa que tem propriedade do que está falando, uma pessoa que já passou por essa situação de escuridão, mas ele conseguiu perceber que ele não precisava ficar ali. Uma pessoa de fibra, uma pessoa que sabia o que estava falando. Esse irmão de raça falou para ele da beleza profunda do Monte Sião, em Jerusalém, aonde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ele falou para ele, só descreveu o Monte Sião, onde as pessoas iam adorar o Pai. E nesse sentido aqui a gente já percebe, hoje nós temos condições de perceber com mais detalhes, com mais profundeza do que ele falava. E o Monte Sião sendo uma demonstração da elevação de pensamento, e onde as pessoas iam adorar o Pai. As pessoas iam lá ter contato com Deus através dos pensamentos. E ele descreve a beleza do lugar. Mas os cegos que estavam ali ouvindo ficaram impressionados, é óbvio, mas eles lastimaram, né, que na condição deles era impossível eles verem esse monte, eles terem essa experiência. Mas esse homem que estava falando para ele esclareceu que aquela situação deles não era remediada. Se eles tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior, aos quais eles haviam se acostumado, né? Com aquelas trevas, eles poderiam recobrar o contato com a luz e poderiam avançar na direção da cidade santa. Então ele explicou para eles que aquela situação ali não era determinada, eles não precisavam ficar assim, eles podiam mudar, eles tinham condições de voltar a ver, mas para isso eles precisavam fazer a parte deles, eles precisavam abrir mão de algumas coisas, modificar comportamento, ter vontade, acima de tudo. Mas, né, a maioria deles recebeu essa sugestão com ironia. Eles achavam que não era possível. Porque eles achavam que os pais, os avós, todo mundo que vinham antes deles eram assim, e eles também vão continuar assim, as gerações futuras vão continuar assim. Para eles aquilo era desse jeito, pronto, não tinha outro caminho. Então, era impossível para eles reabilitar os órgãos visuais. Então, assim, para a gente, no caso aqui ele está falando claramente da cegueira física, visual, mas a gente tem aqui na Terra, ainda nesse momento, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, não conhecem a palavra de Jesus, ou de repente não conhecem a possibilidade de sair do sofrimento. Ninguém foi feito para sofrer, a gente está aqui para passar por provas, mas a gente não precisa passar por essas provas da pior maneira possível. Mas ainda tem gente que acha que sim. Que acha que é na dor, na reclamação, quanto mais reclama, mais as coisas pioram e vira uma bola de neve. Então, às vezes a gente passa por momentos assim, de cegueira, né? A gente ainda não percebe. Mas continuando aqui,
Um deles, do século, moço corajoso e sereno, acreditou nesse método. Ele ouviu, não, se ele falou, pode ser, então eu vou aplicar na minha vida. Vamos ver o que vai acontecer. Isso quando a gente resolve conhecer, quando a gente resolve refletir alguma coisa que a gente conhece, algum conhecimento que a gente tem a respeito do Evangelho, e resolve aplicar. E esse moço, ele entregou-se, primeiramente, às disciplinas apontadas, e depois de 4 anos, ele dita tempo aqui, né, de meditação, trabalho intenso, observação pessoal da lei, com jejum de prece, obteve visão. Então, 4 anos para a gente é o quê? Para determinadas situações é muito tempo, para outras é pouco tempo. Mas aqui ele até que levou pouco tempo. Ele resolveu com vontade, com força, aplicar aquilo que ele havia aprendido. E detalhe, né? Ele aplicou ali a disciplina, o trabalho, observação pessoal. Ele procurou se conhecer, buscou o autoconhecimento, que é um processo contínuo. Não foi só nesses 4 anos ali que ele levou para se conhecer. E nesse processo, ele obteve visão. Pronto, ele começou a perceber o que ele precisava fazer. E ele ficou muito eufórico, muito feliz, muito alegre com isso e foi contar para os outros. Só que os outros não acreditavam nele. Mesmo assim, ele continuou. Ele foi contar do que ele estava enxergando, a beleza do céu, as árvores. E ainda assim, ninguém acreditou. Ele, tá, tudo bem, ninguém quer acreditar em mim, eu vou sozinho mesmo. Ninguém quer fazer, eu não posso fazer por ele. Então ele foi, e foi inclusive tomado por demente. Levaram ele como doido, como louco. E com esse julgamento mesmo, ele foi seguir o caminho dele. Como ele estava conseguindo enxergar o caminho, né, ele foi seguindo. Saiu daquele vale e sem qualquer noção de rumo, ele foi ali sem perdido, sem GPS, mas ele foi. Ele tomou a decisão de ir. Ou seja, ele não procurou tanto o conhecimento, ele preferiu ir pela experiência. E aí ele vagueou dia e noite, em estado aflitivo, porque ele não sabia direito para onde ele estava indo, estava meio perdido, não conhecia o lugar, então ele ainda estava com um pouco de aflição. Atacado por lobos e víboras, e ele usava de cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Até que em certa manhã, beirando-se de um esconderijo, para poder pegar mel para se alimentar, e ele foi surpreendido, ele foi aprisionado por um ladrão, que exigiu a bolsa dele. Como ele não tinha nada, né, ele não tinha nada na bolsa, ele deixou-se escravizar pelo ladrão. E o ladrão o reteve em trabalho intenso por 5 anos. Sempre, para ficar sendo escravo. Então, nessa dele sair, sem saber o que queria, sem saber para onde ia, ele se deparou com muitas situações difíceis. E é o que acontece com a gente. Quando a gente não sabe para onde que a gente vai, o que a gente quer, a gente precisa ir em qualquer lugar certo, qualquer caminho certo. E aí a gente vai dar de cara com muita coisa que a gente não vai saber lidar às vezes. Ou vai demorar um pouco para aprender. Mas, nesse caso, esse servo agiu com tamanha bondade e multiplicando os exemplos de abnegação que o espírito perseguidor se modificou. Ele continuou no caminho do bem, ele lembrava daquilo que ele tinha aprendido, daquilo que ele vinha estudando, e praticando, tratando com benevolência aquele malfeitor, tanto que ele modificou o espírito dele. E esse malfeitor o libertou. E acabou se reformando para o bem. Então ele, livre de novo, continuou o caminho. Começou novamente a jornada, porque ele tinha ânsia de alcançar o templo divino. Aquilo povoava a mente dele. Aí então ele descobriu o que ele queria. Né? Ele clareou o que ele queria, que era chegar no Monte Sião. Ele começou a ter um pouco mais de esclarecimento. E esse desejo dele
fazia ele se mover, fazia ele agir no bem, fazia ele enfrentar tudo que aparecia. Ele tinha um propósito. E muitas vezes é isso que falta para a gente. Não é que a gente não tem o propósito, mas a gente entender, descobrir esse propósito. E pode ser que a gente tenha algumas metas materiais? Pode. Isso aí é comum, é aceitável aqui na Terra, a gente até precisa disso. Mas um grande propósito que a gente tem não é material. Todos nós sabemos qual que é, cada um vai ter uma descrição diferente na sua mente, cada um vai ter uma visão diferente, cada um vai ter um caminho diferente. Cada um vai ter reações diferentes, até a gente aprender a não ter reações mais, né? Então ali, essa ideia que ele tinha foi movendo ele, foi movimentando ele. E ele foi distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajantes que lhe cruzassem a estrada. Aí a gente lembra, né, da Semana Espírita, benevolência. Foi independente de quem ele conhecia, ele não estava procurando de distinção, ele tratava bem todo mundo, ele era bom com todo mundo, e ele, de repente, ele levava essa alegria para as pessoas, e as pessoas se contagiavam com isso. Então, ele chegou num vilarejo, nesse caminho, só que esse vilarejo, ele era composto ali por uma autoridade um pouco rigorosa demais. E eles tiveram ele como um estranho, que não conheciam, como um ladrão, alguém que queria prejudicar esse vilarejo. E mais uma vez, né, ele foi tido como um criminoso e foi preso. Injustamente, né, porque ele não tinha feito nada de errado. Eles não deram a chance nem dele se explicar, nem dele se apresentar, nem dele se defender. Nem por isso ele se deixou, né, passar, se desanimou ou resolveu revoltar com a vida, tratar, né, as coisas de outra forma. Ele aproveitou esse tempo, né? Ele sabia que não ia adiantar nada ele lutar contra isso. Ele aproveitou esse tempo que ele esteve preso lá dentro da cadeia para fazer o bem, para continuar ali ajudando o que ele podia, aprendendo o que ele podia, até que, né, ele, como diz aqui, ele nunca se revelou inativo no exercício do bem. Até que então, né, com muita boa vontade, amor, tolerância, mesmo passando por todos esses terrenos, ele sensibilizou as autoridades. E essas autoridades o libertaram, enfim. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e ele prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de luta e prova, das quais saía sempre vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. Então ele passa por tudo isso, durante 20 anos de luta, ele consegue chegar no Monte Sião. E ele foi, pelas experiências do caminho, aprendendo ali como que ele ia lidar com as situações, como que ele ia lidar com as pessoas. Isso mostra pra gente que a gente está aqui com planejamento, a gente sabe que tem ali um gênero de situações que a gente tem que passar aqui. Mas tem muita coisa externa que também não está no controle da gente. Isso acontece. Às vezes alguma atitude nossa mesmo, ou de outras pessoas, que acabam atingindo a gente, e a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber que, de certa forma, aquela pessoa só tinha aquilo para oferecer naquele momento. E a gente também. Às vezes é falta de conhecimento, às vezes, se for por maldade também, quem tem que acertar as contas é a pessoa com Deus. Nós não temos que cobrar nada de ninguém. A gente tem que fazer a nossa parte. E lembrando também, para ele conseguir chegar, né, no Monte Sião, adorar o Supremo Senhor, para ele conseguir, de certa forma, purificar, não que os pensamentos dele ficaram pensamentos angelicais, né, eles eram homens na terra mesmo, mas para ele conseguir purificar os pensamentos dele, elevar o pensamento dele, conseguir enxergar essas possibilidades,
Ele teve que aprender sozinho. Tem um detalhe, tem esse detalhe aqui. Ele convivia com muitas pessoas, mas ele aprendeu sozinho. Isso mostra pra gente que a gente tem ajuda, a gente ajuda, né, quem está convivendo com a gente ali. Não precisa ser da família, mas no trabalho, na rua, na padaria, qualquer lugar que a gente estiver, podendo fazer alguma coisa para alguém, a gente faz, e precisando de alguém, a gente pede ajuda também. Mas esse processo, ele é individual. Cada um tem que buscar, cada um tem que seguir o caminho. Não pode ficar preso aos outros. Infelizmente, a gente quer que todo mundo vá junto com a gente, né? Mas não é assim que funciona. Muitos vão na nossa frente, outros ficam para trás, mas isso cabe a cada um. Né? E aí começa, né, a gente começa a purificar a nossa essência aqui, através do pensamento. Todo mundo já sabe aqui que o que a gente pensa reflete diretamente no nosso corpo, reflete diretamente nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E é por aí que a gente começa, pelo pensamento. Então, Divaldo fala, né, que quando vinha algum pensamento ruim, a gente substitui por um pensamento bom. E para a gente fazer isso, a gente tem que se conhecer. Né? O que é um pensamento bom para mim? O que é um pensamento bom para a Lídia? O que é um pensamento bom para cada um? Né? Só se conhecendo mesmo para saber. E a gente vai treinando isso. Né? Tem muita gente que fala, mas eu penso assim, porque eu fui criado assim, eu fui educada dessa forma, eu não tenho jeito de mudar, não consigo ver de outro jeito. Mas a gente sabe que tem. Nosso cérebro ainda, ele meio que sabota a gente. A gente está um pouco preso ali naquele homem das cavernas, né, que tinha que lutar para sobreviver, que tinha que ficar o tempo todo desconfiado apenas. As situações ali de ameaça, isso faz a gente se sentir um pouco egoísta. Naquela época, certo egoísmo era necessário. Hoje não tanto. Hoje a gente consegue se entender melhor, mas o nosso cérebro desenvolveu, obviamente, de lá para cá, mas ainda tem os resquícios, né, da época que a gente, dos primeiros homens lá atrás. E a gente tem como treinar o cérebro. Quem quiser pesquisar depois, tem muitos livros que falam disso e de maneira fácil de entender. Não é só para médico, para neurologista, para psicólogo, não. De maneira fácil de entender e de aplicar. E assim, falando de uma maneira mais fácil, a meditação. A doutrina espírita mesmo fala isso para a gente. A meditação é uma forma de educar o cérebro. Ah, mas eu não consigo meditar. Eu não sei meditar. Eu não consigo ficar quieta. Eu não consigo. Todo mundo consegue, basta querer. Ninguém precisa ficar meia hora meditando todo dia, não. É só pesquisa na internet, tem meditação guiada, né? 5 minutos, 2 minutos, um pouquinho, começar ali já consegue silenciar a mente. Você consegue acalmar a mente. Né? Isso aí, hoje em dia, a gente vê falar em transtornos, né, de ansiedade. Muita gente passa por isso. E essa questão da meditação ajuda bastante. E a gente buscar informação, né? Buscar estudar sobre as coisas que estão ali à nossa volta. Problemas que estão surgindo à nossa volta. Às vezes a gente acha que é coisa muito séria, que não tem recurso, e acaba tendo, sim. Só falta um pouquinho de conhecimento, de boa vontade. Então, assim, a gente pode educar o nosso cérebro e, com isso, educar o nosso pensamento. As nossas reações. Por que eu falei ali atrás que vai chegar um ponto que a gente não vai ter reação? Porque a reação, ela vem desse tempo aí, que a gente precisava reagir a algum estímulo. E a nossa mente, ela fixa naquilo que é negativo, geralmente. O nosso pensamento foca no que é negativo, nos fatos negativos. Por que umas notícias muito ruins que dão na televisão aí, só falta estar estande na tela? Por que isso dá audiência? A cabeça da gente volta porque é ruim, porque é negativo. Mas cabe a gente cortar esse ciclo aí.
tentar voltar para o que é positivo, tentar aproveitar as experiências boas, tentar lembrar de momentos bons. E quando a gente estiver vivendo uma coisa, algo que a gente esteja feliz naquele momento, a gente para e sente aquele momento. Para educar, para mostrar para o nosso cérebro que a gente passa por situações positivas, sim. Que a gente tem experiências positivas, que essas experiências nos ajudam. Então é sentir o momento, perceber o momento. Tem um passado, a gente viveu um passado, a gente lembra de algumas coisas, do que é útil, a gente lembra de algumas pessoas, mas a gente... E também tem o futuro, né? Que de certa forma a gente tem que se preparar para ele. Mas a gente está vivendo agora, a gente tem que concentrar no agora. Né? No que a gente está realmente vivenciando. Isso ajuda até a evitar a procrastinação. Né? Porque a gente fica só empurrando as coisas para depois. Ah, não, na próxima encarnação eu vou fazer isso, agora não. Essa aqui eu não tenho condições ainda. Não tenho, mas pode fazer alguma coisinha para ter. Pode subir um degrauzinho. Né? A desculpa que a gente usa é essa, eu não tenho condição de fazer isso. Quem sou eu para fazer caridade? A gente pensa, né, que fazer caridade é construir uma mansão do caminho, igual o Divaldo fez. A princípio a gente pensa isso. Mas não é assim. Quem tem que fazer uma caridade desse tamanho já vem preparado para isso. A gente faz pequena caridade. Com a gente mesmo, inclusive. Né? Esse homem da historinha aqui, ele fez uma caridade com ele mesmo. E ao mostrar para o pessoal que convivia com ele, ele fez também, só que o pessoal não quis dar ideia. Ele fez a parte dele. Ele fez a caridade com ele, a partir daí a luz dele foi brilhando por onde ele passava. Ele foi modificando as outras pessoas que estavam em volta dele. E às vezes a gente, né, falha nessas questões porque a gente acha que a gente não tem capacidade. Às vezes a gente não quer ter capacidade, a gente não quer fazer. Acha que é responsabilidade demais. É, mas é necessário. Né? Em vez de ficar esperando, amanhã, segunda-feira eu começo, segunda-feira eu faço. Amanhã não, então na hora que, quando eu comprar a minha casa, aí sim eu vou ser novo, me sentir bem, vou ser feliz, eu vou ajudar alguém, não sei o quê, eu vou juntar dinheiro para isso, vou fazer. Não, o negócio tem que ser feito agora. Planejar aquilo que tem que ser planejado, dentro dos limites, mas e o passado também, serve para a gente aprender. Mas o que tem que fazer é nesse momento, é com o que a gente tem na mão, é na hora que a gente tem, não deixa para depois. Né? E buscar conhecimento. Porque a gente vai, no começo vai sair perdido, vai errar, mas é aí que a gente vai aprender. Né? A gente sabe que a gente ainda vai desencarnar errando, mas a gente vai tentar acertar, pelo menos. E aqui o próprio Neio Lúcio continua com uma conclusão que ele tira. Né? E o mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. A gente até esqueceu de falar do reino celestial, né? Mas quando a primeira vez que a gente tem contato com essas duas palavrinhas, a gente pensa que é um lugar, né? Um reinado. Até hoje ainda tem gente que pensa que é isso mesmo. Um reinado onde Deus, o Supremo Deus, reina ali, manda em todo mundo, fica bravo com quem erra, né? Pune quem erra e elege os que acertam. Mas, na verdade, o reino de Deus, ele não é esse lugar circunscrito. A gente sabe que ele está dentro de cada um de nós. Só que a gente precisa alcançar, a gente precisa se purificar para alcançar esse reino, o reino divino. E essa aqui é a nossa jornada. A gente primeiro tem que reconhecer as nossas condições, que nesse caso aqui, a condição de cego. A gente tem que conhecer o nosso ponto de partida. Hoje eu estou assim, não conheço nada, não sei nada, errei muito, mas a partir de agora eu quero ser outra pessoa. Eu tomei conhecimento que eu posso mudar, eu tomei conhecimento que tem um caminho.
Então, eu vou tomar a decisão, né, do que eu preciso melhorar. Vou procurar me conhecer, vou procurar saber que pessoa eu sou. Eu sei que eu não vou descobrir isso tão cedo, mas a gente vai todo dia tentando um pouquinho. E para depois a gente começar. Então, conhecer a condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. O remédio está aqui, né, como o Ângelo sempre fala. De graça, talvez a gente tenha que gastar um dinheiro comprando um livro, mas isso aqui é um investimento que vale a pena. Mas hoje em dia tem de graça na internet também para baixar. E alcançado o conhecimento, apesar das zombarias, né, porque quando a gente resolve tomar um caminho diferente, as pessoas criticam a gente. A gente sabe disso. Né? Quando você resolve melhorar alguma coisa, você fica muito crítico. E a ignorância, né, dessas pessoas, a gente é compelido a marchar por si próprio, cada um no seu caminho. Mas a gente não está sozinho, não. A espiritualidade está ali com a gente. Quase sempre sozinho, né? No escuro do vale terrestre, e a gente vai para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades, como esse homem aproveitou, de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Aí a gente entra numa situação delicada, que não é fácil para a gente ainda, né? Ser bonzinho, ser educado, servir para aqueles que não são tão legais com a gente. Mas a gente sabe que é possível. A gente estava falando aqui, o Cláudio. Ontem a gente estava num curso, não sei se você estava, e no finalzinho um pessoal resolveu compartilhar imagens inadequadas, falar coisas indevidas, e naquele momento ali eles poderiam tirar todo mundo do sério, né? Desequilibrar todo mundo. São pessoas que estavam ali justamente para prejudicar. Mas eles não conseguiram, graças a Deus. O pessoal que estava conduzindo o curso foi muito bem, eles foram bondosos, eles agiram dessa forma, né, que eles vêm falando para a gente. Isso acalmou o clima, acalmou todo mundo que estava lá na sala, na hora, né, no curso, e não prejudicou ninguém. Apesar de ser difícil, não é impossível. E a gente tem aí situações para a gente treinar todo dia. Se a gente for parar para pensar. E quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada, em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, somente denuncia inferioridade, então ele estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, e viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então é interessante a gente ver aí que mobilizar todos os recursos, usar tudo o que a gente tem, tudo que acontece com a gente, para a gente exercitar. Tudo sirva de experiência. Tudo mesmo. Então a gente precisa estar atento. Né? Qualquer coisa pisou no meu pé, eu vou xingar, eu vou brigar, entrou na minha frente ali no trânsito, eu vou brigar. Não, tudo isso acontece para a gente exercitar. E não compensa ficar com raiva, não compensa brigar, a gente sabe disso. Não vale a pena. Muito menos vale a pena ficar carregando uma situação aí, né, perdurando aquilo por muito tempo. Quanto antes a gente puder resolver as coisas na nossa mente, melhor. Sem remoer. E fazer as coisas em silêncio, sem fazer muito barulho, né, sem perder tempo com reclamação com aquilo que acontece, porque ele fala aqui pra gente que a reclamação, né, ela denuncia a inferioridade. Se a gente está reclamando, tá muito frio, tá muito calor, tá não sei o que, tá doendo isso, tá difícil isso, o dia tá ruim, isso é inferioridade, não. Porque isso aí não vai mudar nada. Né? Está frio, vai continuar frio. Tá? O dia está difícil, vai continuar difícil se a gente continuar pensando assim. Então, né, reclamar só vai fazer as coisas dobrarem ali de tamanho, de sentido. E dessa forma, né, agindo com silêncio, sem reclamações,
aceitando as coisas com mais facilidade, a gente vai estar mais preparado para alcançar o reino de Deus. E, de preferência, com prazo menor, né, para a gente sofrer menos, com encarnações mais tranquilas. Né? A gente pode fazer isso por nós mesmos, a gente sabe isso. E plasmando as nossas asas para o voo divino. Ou seja, a gente pode construir as nossas asas para isso. Né? A gente constrói nosso futuro, a gente constrói nosso presente. Está nas nossas mãos. E aí a gente faz um link. Eu falei rápido demais, tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que queiram complementar? A gente faz um link aqui então com o Evangelho. Fica de tarefa de casa. É um capítulo bem curtinho, para quem quiser reler. Capítulo 25. Buscai e acharei. A gente completa aqui, complementa, né, com algumas partes que nós deixamos. Procura e achará. Trabalha e produzirá. Dessa maneira serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. O que a gente pensa? O que esse rapaz da história fez? Ele trabalhou. Ele foi preso, ele foi usado ali como um escravo, né, de certa forma, mas ele continuou trabalhando. Ele usou aquelas pessoas para ele exercer a bondade dentro dele mesmo. E as situações também. Certamente, no meio do caminho, ele fez as preces dele. Ele pediu, ele agradeceu, ele louvou. Pedindo com sinceridade, pedindo com humildade, a gente consegue. Caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob os teus passos. Olha e tiras tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres entregar. Porque está lá no livro dos médiuns, né, também no capítulo 26, itens 291 e seguinte. Então a espiritualidade mostra para a gente, né, para a gente ir, para a gente seguir, que eles estão com a gente. Mas aquelas dificuldades que vão surgindo no caminho, a gente que tem que tirar, não são eles. A gente pode pedir ali sabedoria, pode pedir para eles ajudarem a gente a enxergar melhor, a clarear ali a situação, a ver outras formas de resolver os problemas, mas quem vai resolver vai ser a gente mesmo. Não adianta a gente terceirizar, né? Eu vou deixar para o meu pai resolver isso para mim, minha mãe resolve pelo outro, o marido resolve o outro. Não, a gente é que tem que resolver o nosso problema. Claro, se precisamos da ajuda de alguém, a gente recorre. Mas a parte mais pesada a gente tem que fazer. Né? Porque ninguém, por exemplo, ninguém enfrenta uma doença por outra pessoa. Você pode se compadecer, pode ficar triste, pode ajudar, mas quem está passando é que tem que passar. Ninguém passa e enfrenta uma situação de desequilíbrio financeiro para outra pessoa. Ninguém fica desempregado para o outro. Né? Ninguém se afasta de Deus para outra pessoa. Cada um faz os seus erros, cada um tem que procurar os acertos e cada um tem que lidar com as dificuldades que vão surgir. Mas pedi sinceramente com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Até rimou aqui, né? Mas é o que os Espíritos falam pra gente. Sábado, inclusive, a gente estava estudando isso aqui. Uma mãe que pediu pela filha, pela vida daquela. Ela sabia que a filha não estava morta, mas ela pediu com humildade. Se ela realmente não estiver morta, como eu estou pensando, traga de volta. Foi a Ivone, né? Contou o caso. E como ela estava sendo humilde, ela entregou a vida da filha dela a Maria, mãe de Jesus. Maria a ouviu. A filha dela realmente não estava morta, ela trouxe ela viva. Então, o que a gente pede? Com necessidade, com humildade, e se a gente merecer, a gente tem. Então, é que a gente saiba usar, né, esses momentos, preces, pedidos, para ajudar nessa jornada, não. Porque a gente precisa muito. A gente precisa muito de
de prece. A gente ainda precisa muito de pedir, mas a gente não pode esquecer de agradecer, né, e de louvar a Deus também. Tem outro pedacinho aqui interessante. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-lo. Ou seja, a gente está aqui com tudo que a gente precisa. Não adianta a gente achar que está perdido, que está aí sem recurso. Por que não? A gente tem todas as ferramentas aqui nas nossas mãos. A gente está na família certa, a gente está na religião certa, a gente está no trabalho certo, a gente está no grupo de amigos certo. E a gente tem todas as ferramentas para lidar com tudo. Se a gente procurar direitinho, a gente vai achar. Deus deu a gente a inteligência para ser bem usado. E no caso de pedir, né? O pedido não vem sempre, né? A ajuda não vem sempre por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Às vezes não vem ali diretamente, né, dando para a gente ver, para a gente ouvir, mas a gente procura buscar na nossa mente, nas nossas ideias, que vem de alguma forma. Aqui é que a gente tem. Basta a gente ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, e basta a gente estar atento. Claro, não é para ficar pirado com as coisas, pensando só naquilo que a gente pediu, não. A gente tem que viver a vida da gente, mas prestar atenção, né, no nosso redor. E para finalizar aqui, né, a gente está dentro de uma casa espírita, então vamos trazer aqui o que a doutrina espírita, né, fala para a gente. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixai em paz os que os repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. E foi exatamente o que o nosso colega ali do texto fez. Ele deixou que a turminha que vivia com ele vivesse o tempo dele. Ele falou o que ele estava sentindo, o que ele aprendeu, o que ele percebeu, ninguém quis, ele seguiu em frente. E assim a gente faz hoje, né, com a nossa doutrina. Nossa, não com essa doutrina, nós temos contato hoje, com esse remedinho aqui. A gente lê, a gente reflete. Cada vez que a gente lê, a gente pensa em uma coisa diferente. Se alguém vir até a gente fala o que a gente souber, a gente, né, explica alguma coisa, mostra a beleza que tem a doutrina espírita, mas cabe a cada um, né, seguir, cabe a cada um fazer o que tem que ser feito. A gente não precisa insistir nada com ninguém, a gente tem que fazer a nossa parte para a nossa vida, para o nosso íntimo. E alcançar aquilo que a gente colocou como propósito. Certo? E essas eram as palavras que a gente tinha hoje para refletir, para a nossa semana. Pode voltar, Lu.